E aí, galera, aqui estamos mais um dia, vamos finalizar essa parte hoje do sistema digestório. Não sei se vocês estão gostando, se vocês estão gostando, se vocês não aguentam mais falar disso, mas já vamos finalizar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a absorção dos nutrientes, vamos ver a eliminação dos resíduos, vamos falar um pouquinho sobre alguns hormônios que estão presentes nesse processo digestivo e vamos dar uma faladinha, uma pincelada em vitaminas. Galera, todos os nutrientes, vamos pensar, a gente viu uma série de enzimas, uma série de coisas que aconteceriam para a gente conseguir digerir o alimento. Mas aí a gente tem que ter noção também, tem que ter na nossa cabeça o que é digestão. Digestão é quando a gente pega uma molécula grande e consegue quebrar ela em várias moléculas pequenininhas, tá? Tentando deixar ela na forma mais elemental possível. Elemental, parece um jogo. Mas na forma mais básica possível. Como eu pegar uma proteína e quebrar essa proteína em pedaços tão pequenininhos que a gente tenha só a base dela, que são os aminoácidos. E os nutrientes, pessoal, eles serão todos transferidos para os vasos sanguíneos. Onde que isso acontece? Isso acontece no intestino, tá? Então, toda essa absorção vai acontecer no intestino. Tanto que o intestino, pessoal, ele é altamente vascularizado. Altamente. Tem muito vaso sanguíneo passando ali no intestino. Para quê? Para fazer essa função de retirar os nutrientes e poder jogar lá na nossa circulação. Aí isso vai para o corpo inteiro, vai passar também no fígado para ter uma desintoxicação de possíveis coisas que tenham lá. Gordura, pessoal, vai ser toda absorvida por vasos linfáticos, tá? No estômago, absorção principal de álcool, glicose, no intestino aqui com as vilosidades e as microvilosidades. Isso tudo foi o jeito que eu terminei a aula passada. Terminei a aula passada com essa partezinha. Agora tudo coisa nova. Pessoal, lá no nosso intestino delgado, a gente tem absorção por transporte ativo, transporte passivo. E quando a gente fala no transporte passivo, a gente tem principalmente a osmose, tá? E a osmose vai muito na absorção de água, tá bom? A gente tem, por exemplo, toda a água que a gente bebe, todos os líquidos que são, toda a água que é liberado com enzimas no momento da digestão, tudo isso é reabsorvido ali no nosso intestino grosso, principalmente, tá? Então, quando a gente pensa no intestino grosso, a gente tem que lembrar bastante da água, principalmente da água. E por transporte ativo, ou seja, gastando energia, o que que nossa célula, o que que nosso corpo, o que que nosso intestino vai absorver? A glicose, os aminoácidos, vitaminas, sais minerais, tá? E, como eu tinha dito, os capilares linfáticos totalmente relacionados com a gordura. Para eliminar, galera, a gente tem que pensar em algumas coisinhas. Por exemplo, celulose. Celulose, pessoal, a gente não digere celulose. É um exemplo quando a gente come milho, não mastiga direito, o milho sai do jeito que ele entra. Por quê? Porque o milho ele tem uma capinha de celulose revestindo ele. E o nosso corpo não sabe digerir celulose. E por que que eu gosto de falar da celulose? Porque, meu, é interessante a gente pensar assim, cara, eu tenho enzima para digerir um monte de coisa, eu tenho ácido com pH de 2, mas a celulose passa ilesa. Cara, para eu digerir uma coisa, eu preciso ter uma enzima específica que consiga destruir aquilo. Para a celulose não é assim. Eu não tenho uma enzima capaz de digerir a celulose. Então a celulose, do mesmo jeito que ela entra, ela sai. Por exemplo, cupins que comem madeira, eles vão ter
um protozoário no estômago deles que é o responsável por digerir celulose. Isso é bem interessante. Mas a celulose, por mais que ela não seja digerida e tudo mais, ela retém, ela consegue reter muita água, né? E isso é uma coisa muito importante para a gente, porque ajuda na motilidade intestinal. E o que é motilidade intestinal? É a movimentação do nosso intestino, é a forma que o nosso intestino se move. E vai facilitar a eliminação das fezes. E, gente, nós temos que pensar em que estado que está esse resto de alimento no nosso intestino grosso. Já foi absorvido praticamente todos os nutrientes que podiam ser absorvidos lá no intestino delgado. Agora no intestino grosso vai estar sendo reabsorvida a água. Então, pessoal, ali a gente já tem fezes. E essas fezes, elas vão estar secas, sem água, o mínimo possível de água. Porque a gente não pode ficar desperdiçando água. Então, não é fácil a passagem disso pelo intestino grosso. Então, a celulose, fibra alimentar é uma coisa muito boa para a motilidade intestinal por conta dela conseguir reter água. Como ela retém líquido, ela ajuda a tudo passar, deslizar um pouquinho mais fácil. E como não é digerido, a gente libera ela. E para ajudar tudo isso, o nosso intestino grosso possui algumas glândulas. Não só o intestino grosso, tá? O intestino delgado também possui algumas glândulas secretoras de muco. É que no intestino grosso, essas glândulas elas vão estar em maiores quantidades. Tem aqui, ó, todas essas bolinhas. Aqui são as vilosidades, tá? Aqui essas bolinhas que a gente tem são as glândulas de muco, são células que a gente chama de células caliciformes. Essas glândulas de muco, pessoal, vão tentar dar uma lubrificada no seu intestino grosso para as fezes poderem passar sem te arrancar um pedaço dele junto. E no intestino, de uma forma geral, não só no grosso, a gente tem uma série de bactérias que vão ajudar o nosso processo digestivo. Sem essas bactérias, a gente morreria e elas morreriam sem a gente. Então, é uma relação mutualística muito importante, uma relação mutualística assim, ó, fundamental. E qual que é o nome disso? O nome disso é microbiota intestinal. Provavelmente vocês já devem ter visto por aí como flora intestinal. Mas a gente não usa mais esse nome flora. Por quê? Porque está totalmente errado. O que é flora? Flora é planta. Então, se você falar assim, a flora intestinal, está dizendo que tem um monte de planta no seu intestino. Por isso que a gente usa o nome de microbiota, tá? É um microambiente, um ambiente microscópico com seres vivos ali, que são as bactérias, principalmente. Aí falando diretamente aqui da eliminação dos resíduos, no ânus, pessoal, nós teremos dois esfíncteres. Vocês lembram do esfíncter lá quando a gente viu no estômago? Qual que era a função do esfíncter? Abrir e fechar para impedir ou para permitir a passagem de alguma coisa, do alimento no caso. Esses dois esfíncteres aqui no ânus, temos um aqui e o outro aqui, eles estão sempre fechados, estão sempre contraídos, para quê? Para impedir que as fezes saiam. Meu, se você não tivesse esses esfíncteres, você simplesmente ia estar andando, aí ia sentir um negócio e falar, eita, me caguei. Tarde demais. É por conta desses esfíncteres que você sente vontade de fazer cocô. Por conta deles. Porque a hora que as fezes chegam por aqui, ele dá uma fechada e você fala, eita, tô longe de casa, nossa, não vou voltar para casa só à noite, agora, meu Deus, aí você tem que encarar o banheiro. De algum lugar desconhecido mesmo, inóspito. E, por exemplo, bebês têm sérios problemas com esfíncteres. Bebês têm uma grande dificuldade de conseguir controlar seus esfíncteres. Então, por isso que bebê tem muito problema de vômito, tá? Por isso que bebê se caga toda hora.
Por quê? Porque ele não consegue controlar os esfíncteres, principalmente os esfíncteres anais. Idoso. Idoso tende a perder o controle dos esfíncteres conforme o passar dos anos. Conforme ele for ficando mais e mais velho, ele vai perdendo o controle. Por isso que idosos têm uma grande dificuldade com incontinência fecal. Eles estão ali de boa e fazem cocô e precisam acabar utilizando uma fralda geriátrica, tá bom? E depois que saiu, tudo felicidade. Lembre-se sempre, olha o seu cocôzão. Como você sabe que você está saudável, que o seu cocô está saudável? Só se você dá um check nele. Agora eu vou citar alguns hormônios que são muito importantes. Não são os hormônios que normalmente a gente está acostumado a falar. Normalmente os que a gente está acostumado a falar, eles controlam funções mais globais do nosso corpo. Que eu vou citar alguns hormônios que estão presentes e relacionados ao nosso processo digestivo. Por exemplo, suco gástrico, para ele ser secretado, tem uma estimulação de um nervo que se chama nervo vago. E essa estimulação começa quando o alimento está na nossa boca. Então, quando você está mastigando um alimento, seu estômago já está liberando o suco gástrico. Lembrando, o que é suco gástrico? É a mistura de pepsinogênio mais o ácido clorídrico. Pepsinogênio em contato com o ácido clorídrico se transforma, se converte em pepsina. Se converte, vou virar pepsina. Então, pensa, você que gosta, adora chupar chiclete. Mascar chiclete, não chupar. Mascar chiclete. O que acontece? Você está ali mascando, 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 a todo momento você está enviando informação para o seu estômago que vai chegar alimento. Então ele está produzindo ácido gástrico, está produzindo várias coisas lá que podem agredir o seu estômago. Então cuidado com o mascar chiclete, pode causar problemas no estômago, pode causar alguns probleminhas sim. Tá? E a gastrina, ela é um hormônio que ela faz? Ela regula tudo que é produzido pelo estômago. Então, suco gástrico. Ela que controla, ela que regula a produção do suco gástrico. E ela é estimulada a ser produzida quando o alimento chega no estômago. Então, chegou o alimento no estômago, começa a produzir gastrina, tá? Então, é meio que um feedback positivo aqui. Chega comida no estômago, produz gastrina, tá? Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Aí, o que a gastrina faz? Estimula o estômago a produzir suas secreções, o suco gástrico, para poder digerir esse alimento. A secretina, pessoal, ela vai ser produzida pela parede do duodeno, então a parede do duodeno, e ela faz o quê? Ela vai estimular o pâncreas a produzir e secretar o bicarbonato de sódio. Então, quando o alimento está por ali, é liberado bastante secretina, sendo produzida pela própria parede do duodeno. O alimento chegou no duodeno, o duodeno produz essa secretina, que vai mandar uma mensagem para o pâncreas falando assim, ó, pâncreas, cara, chegou o alimento do estômago está vindo lotado de coisa ácida, pH 2, mano, a gente precisa subir isso, produz carbonato. Gente, quando a gente fala hormônio, de coração, eu quero que vocês pensem em hormônio assim, ó, como mensagem. Os hormônios são mensageiros do nosso corpo. Então, um hormônio não é nada mais que um recado de um lugar do meu corpo para outro lugar, de uma parte para outra. Basicamente isso. A colecistocinina, difícil, colecistocinina, ela também vai ser produzida pela parede do duodeno, principalmente quando o quimo, pessoal, é o alimento depois de ter passado pelo estômago. É quando ele tiver muita gordura. E vai fazer o quê? Vai estimular o pâncreas a secretar várias enzimas digestivas. Tá? Então, quando você come aquela coisa bem gordurosa, aquelas batatas fritas, tudo encharcado de óleo que você não sabe fritar direito, o que acontece? Libera muita colecistocinina
E também um outro hormônio que se chama enterogastrona. A enterogastrona, pessoal, ela é um hormônio que inibe a gastrina. Então a enterogastrona chega na gastrina e fala assim: gastrina, some, vaza. E a enterogastrona normalmente é produzida quando o alimento é muito gorduroso, pingando óleo, famoso pingando óleo que a gente tanto gosta. Mas a gente tem que entender por que que a enterogastrona vai inibir a gastrina. Vamos relembrar a função da gastrina. A gastrina fazia o estômago produzir o suco estomacal. Para quê? Para digerir o alimento. Digerir o alimento ali no estômago, vai para o duodeno, aí segue o processo de digestão. Se aquele alimento que você comeu está muito gorduroso, o que acontece? Você precisa de mais bile. Você precisa produzir muita bile. Você precisa secretar muita bile e muita lipase para conseguir digerir isso. Senão você vai passar mal. Então, qual que é a intenção? Segura esse alimento ali no estômago. Segura o alimento no estômago, por quê? Porque no estômago dá para você deixar ele fechado, porque você tem dois esfíncteres. São um esfíncter na entrada e um esfíncter na saída do estômago. No intestino não, pessoal. O intestino é um tubão. Tubão longo, ele está em constante movimentação. São os movimentos peristálticos. Então não dá para ficar segurando coisa no intestino. Então segura aquele alimento ali no estômago, enquanto tem a produção de bastante bile, tá? Esses são os hormônios, coisa bem simples. Fala um pouquinho de vitamina também, pessoal. As vitaminas, é difícil eu falar assim, definir as vitaminas quimicamente, porque elas são muito variadas, muito variadas. Então, de todo jeito possível. Porque normalmente a gente fala assim, ah, isso é uma proteína, isso é um carboidrato. Não, as vitaminas são, tipo, muito variadas. E elas desempenham N papéis diferentes no organismo. Nós chamamos, por exemplo, tudo que a gente estava vendo até agora, que era digestão de proteína, digestão de carboidrato, de gordura. Todos esses nós chamamos de macronutrientes, que o nosso corpo precisa em grandes quantidades. As vitaminas e os minerais nós chamamos de micronutrientes. Por quê? Porque o nosso corpo precisa em pequenas, em baixas quantidades. E o nosso corpo não sabe fazer vitamina. Não sabe. Então a gente precisa conseguir as vitaminas nos alimentando. A gente chama elas de essenciais. E pessoal, atenção. A gente consegue todas as vitaminas que nós precisamos na nossa dieta. Todas. Então não tem necessidade de você ficar fazendo suplementação, tomando multivitamínicos e tudo mais. Pontualmente, às vezes, a gente tem deficiência de alguma outra, mas aí a gente precisa repor elas. Não precisa tomar o lá que repõe de A a zinco. Sabe o que isso vai te causar? Um xixi caro, uma urina muito cara, uma urina valiosa, que tem excesso no seu corpo elimina. E, por exemplo, algumas vitaminas que a gente tem que se atentar. Ômega 3. Ômega 3 é uma vitamina que tem basicamente no óleo de alguns peixes. Como nossa culinária ela não é tão focada em peixes, a gente pode consumir um suplemento de ômega 3, não tem problema. E uma outra coisa, alguns remédios, alguns medicamentos para algumas doenças inibem a absorção de algumas vitaminas, aí a pessoa precisa fazer uma reposição. Mas falando também de quem é vegetariano. Quem é vegetariano não come carne. Quem não come carne não consegue ter uma vitamina que se chama vitamina B12. Pessoal, essa é uma vitamina importantíssima para o nosso corpo, como todas as outras. E não existe substituição para a vitamina B12. Não existe. Por quê? Porque a vitamina B12 nós só encontramos na carne, tá? A gente não encontra a vitamina B12 em nenhum outro lugar. Então aí é necessário fazer uma suplementação dela. E eu sempre falo,
Quer virar vegetariano? Perfeito, perfeito, vira. Só que, cara, faz isso da maneira certa, faz isso da maneira correta. Porque senão você vai ter N problemas de saúde e uma das primeiras coisas que o médico vai mandar você fazer é voltar a comer carne. Então, quer virar vegetariano? Boa. Mas, cara, preste atenção nisso. Faça uma dieta certinho para você ter certeza que você está compensando com os vegetais tudo aquilo que você está deixando de ingerir com a carne. Tá? A gente vai dividir as vitaminas em dois grupos, basicamente. A gente vai ter as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Olha só, vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que se dissolvem em lipídios. Então, quando você tem um excesso dessa gordura, quando você tem um excesso dessa vitamina, ela vai se acumular no seu tecido adiposo, ou seja, na sua gordurinha, nas suas dobrinhas. E isso, pessoal, é bem difícil a gente eliminar o excesso dessas vitaminas. Por quê? Porque elas são eliminadas juntamente com a gordura. Então não adianta nada você ficar urinando, 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 porque sua gordura não é eliminada pela urina, tá? Na real, mais ou menos. Mas, enfim. E as vitaminas hidrossolúveis, elas já se dissolvem em água. Então, facilmente elas são eliminadas pela urina, tá? Principalmente, ó, da lipossolúvel a gente tem a vitamina A, por exemplo. Aqui nas hidrossolúveis a gente tem principalmente vitamina C, vitamina do complexo B. Vitamina C é um antioxidante muito importante, e as do complexo B elas vão atuar bastante no nosso corpo na produção de enzimas. Pessoal, basicamente era isso, não falo muito sobre vitaminas, não são tão cobradas no vestibular, tá? Então só mais para citar para vocês conhecerem. A gente se vê na próxima aulinha com o sistema respiratório. Um beijo para todo mundo.